Bom dia, meus irmãos. A graça de Deus está sobre nós, amém? A presença, a mão do Senhor, essa brisa suave de Deus soprando sobre os nossos corações, eu acho que, pegando o gancho aí de um comercial, isso não tem preço, não é verdade? Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, e é bom estarmos juntos. Quantos se sentem bem na casa de Deus? Eu gosto desse ambiente, gosto de poder estar revendo os irmãos. A congregação do povo de Deus para adorar o Deus vivo é algo muito especial, é um momento muito singular, muito sublime, a oportunidade que temos de nós prestarmos culto ao Senhor, e graças a Deus termos liberdade nesse país e podermos estar aqui e podermos sem impedimentos, apesar de todas as vezes tentativa do diabo de nos calar, de nos impedir de orar, de tentar minar a nossa vida espiritual de tal forma que fiquemos fracos, desmotivados com tudo. Sempre em Deus nós nos renovamos. Deus, Ele restaura as nossas forças. A Bíblia diz que aquele que espera no Senhor renova as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Bom, queridos, nós vamos nesse mês de julho, já metade do ano já foi embora. Nós estamos agora iniciando o mês de julho e vamos caminhar nesse mês dentro dessa visão de 2013, igreja no projeto de Deus. Nós vamos falar sobre fé, a igreja que pratica a fé. Falamos no mês de julho sobre a igreja que ora, a importância da oração na nossa vida individual, na vida coletiva, na vida como igreja. E vamos falar nesse mês sobre fé. Fé é algo fundamental. Nós precisamos entender esse contexto de fé. Nós precisamos compreender como viver pela fé, os desafios nessa caminhada de fé, para que e como eu devo exercitar esta fé. Então estaremos nesse mês de julho, aos domingos pela manhã, tratando esse tema. Eu peço que você invista em estar conosco aqui, crescendo no conhecimento e nesse entendimento a respeito de fé. Vamos fazer uma oração, vamos pedir a direção de Deus. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, aqui estamos em Tua presença, abrindo o coração diante de Ti, Senhor. Não só no momento do louvor que acabamos de realizar, mas também nesse momento em que a Tua palavra é pregada. E abrimos o coração para receber essa semente poderosa, que quando encontra um terreno fértil, uma terra arada, ela penetra, ela germina, ela cresce, ela dá frutos, Senhor. E é isso que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos crescer, nós queremos ampliar o entendimento, nós queremos que a nossa fé esteja sendo trabalhada pela Tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. E por isso abrimos o coração, Deus, desejosos de que a Tua presença venha sobre nós e o Teu Espírito Santo esteja trazendo a revelação da Tua palavra, de forma que sejamos edificados nesta manhã. Venha abençoar cada um dos Teus filhos aqui, Senhor. Todos aqueles que têm a oportunidade de ouvir esta palavra, eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo, e que a igreja diga amém. Graças a Deus. Bom, amados, a premissa bíblica é a seguinte: o justo viverá pela fé. Repita comigo: o justo viverá pela fé. Sabe quantas vezes a Bíblia fala sobre isso? Quantas vezes? 4 vezes. Vamos ver. Uma vez no Antigo Testamento, abra lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Bem naquela região difícil de encontrar na Bíblia, não é? Mas está lá. Para facilitar, você que tem já noção mais ou menos onde está o Evangelho de Mateus, chega o Evangelho de Mateus, aí vai voltando, vai dando marcha ré aí nas folhas da sua Bíblia, e você vai chegar lá em Abacuque. Vou dar uma dica, está depois de Naum e antes de Sofonias. Abacuque 2,4. O texto diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido,
seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Agora vamos ao Novo Testamento, temos mais 3 versículos, Romanos capítulo 1, versículo 17. Então vai avançando na sua Bíblia, passe pelos Evangelhos, passe por Atos dos Apóstolos, e você vai chegar em Romanos capítulo 1, no versículo 17. Diz a palavra de Deus: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Agora olhe para Gálatas, Romanos, Coríntios, aí você chega em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3:11 diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. E por fim, em Hebreus, então avance mais um pouquinho, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, aí você chega a Hebreus capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, 38, também muito parecido com os versículos anteriores, diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então está aqui, amados, 4 vezes. Alguém já disse, se a Bíblia fala uma vez já é importante, imagine 4 vezes nós estamos atentos que o justo viverá pela fé. Mas quem é o justo? Quem é o justo? No sentido religioso judeu, justo é aquele que pratica a lei e as cerimônias judaicas, isso na visão dos religiosos judeus. Mas, à luz do Novo Testamento, ser justo significa a pessoa que está corretamente relacionada com Deus pela fé e por isso procura, nos seus pensamentos, motivos e ações, obedecer aquilo que Deus, em sua palavra, estabelece como modelo de vida. Isso é o justo à luz do Novo Testamento. Em outras palavras, justo é a pessoa que anda em acordo com a justiça de Deus. É aquele que foi alcançado pela justiça de Deus e procura andar nessa justiça. Este é o justo. Justo, amados, é a pessoa que foi justificada pela graça de Deus, ou seja, não é pelos nossos méritos. A nossa justificação não é pelo fato de nós merecermos ou termos feito alguma coisa que mereça essa justificação de Deus sobre nós, porque todos nós, à luz da Bíblia, somos pecadores, e por sermos pecadores, para sermos reconciliados com Deus, precisamos ser justificados. Para podermos acessar a santidade da presença de Deus, nós precisamos ser justificados, e essa justificação, ela vem mediante a fé, como diz a Bíblia, através do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que a Bíblia diz, nos purifica de todo o pecado. Então, quando eu deposito a minha fé em Jesus, por meio do seu sangue, eu sou redimido, eu sou perdoado, eu sou justificado para viver e andar na presença de Deus. A esses a Bíblia chama de justos. Quer ver isso à luz da Bíblia? Veja Romanos capítulo 3, versículo 24. É importante que as nossas afirmações estejam pautadas na palavra de Deus. Está aí, Romanos capítulo 3, versículo 24. Diz assim: sendo justificados gratuitamente, por meio de que, amados? Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo
Jesus. Então veja, é gratuito, é pela graça e é por meio de Jesus Cristo. Se você for um pouquinho mais à frente no capítulo 5, no verso 1 e verso 9, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Diga glória a Deus. Então há um chamado para nós, amados. Há um chamado para os justos. Há um chamado para mim e para você, que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, que fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Há um chamado para nós, todos aqueles que se tornaram justos por intermédio de Jesus, são chamados a viver pela fé. Não apenas alguns, mas todos aqueles que foram justificados por Cristo Jesus. Você foi, amém? Amém. Você tem um chamado, eu tenho um chamado, nós temos um chamado. Mas que fé é esta que a Bíblia nos chama a viver? Que venha a ser esta fé? A própria Bíblia explica o que é fé. Se você for comigo lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Guarde no seu coração essa definição bíblica de fé, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Vamos ler de novo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos ler de novo, sem olhar na Bíblia? Ih, aí pegou, pastor. Consegue, sem olhar na Bíblia? A fé é a certeza que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem ou não se veem. Então fé é certeza, fé é convicção. Diga, fé é certeza, fé é convicção. É certeza de quê? De coisas que se esperam, coisas que Deus nos promete. Não é simplesmente certeza de coisas que eu acho, que eu formulo, que eu idealizo, mas é baseado naquilo que eu espero, que eu tenho esperança, baseada nas promessas de Deus. Isso é fé. Fé também é convicção de fatos que se não veem. Por não se ver, é porque são invisíveis. São invisíveis porque são espirituais. Está no campo espiritual, está no campo do sobrenatural. Então, quando eu tenho uma convicção daquilo que age no âmbito espiritual, à luz da palavra de Deus, isso é fé. Você pode não estar vendo acontecendo o fato, você pode não tocar, não palpar, não visualizar, mas pela fé você sabe que está acontecendo. Quando você ora por quê? Porque você crê que você orando há um movimento espiritual, ou seja, Deus começa a agir. Isso é fé. Por isso não tem como a ciência explicar a fé. Porque você crê e pronto. Na verdade, amados, a fé ela é baseada principalmente em duas coisas importantes. Ela é baseada na ação testificadora do Espírito Santo na nossa vida, ou seja, é o Espírito Santo trazendo dentro de nós certezas, ele testificando ao nosso coração, como o que eu vejo, por exemplo, em Romanos capítulo 8, no versículo 16, que diz: o próprio Espírito, ou seja, o Espírito Santo, testifica, confirma, ratifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma certeza que Ele traz, é uma convicção que Ele traz aqui dentro. Você sabe que você é não apenas uma criatura de Deus,
mas que você foi salvo, você está em Cristo e você agora se tornou filho de Deus. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1 que todos aqueles que o receberam, que receberam Jesus Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não só a Bíblia te informa, como você também tem uma certeza interior. Na verdade, amados, uma convicção. Quem é que testifica isso? É o Espírito Santo. E a segunda forma pela qual a nossa fé está baseada é exatamente a ação reveladora da palavra de Deus. É a Bíblia, é a palavra do Senhor. A Bíblia, ela vem e nos diz em Romanos 10. Obrigado. Em Romanos capítulo 10, no versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Numa outra versão, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é geradora de fé na nossa vida. Ela gera fé e o Espírito Santo testifica. Por isso é importante o crente, o cristão justificado, ele meditar na palavra de Deus. Porque quando você mais lê a Bíblia, mais medita na palavra, mais a sua fé é fortalecida. Mais a sua fé é ampliada e o Espírito Santo vai testificando esta verdade que você lê no seu coração, na sua mente e no seu espírito. Por isso é importante, amados, nós entendermos que a fé é baseada na ação testificadora do Espírito Santo e na ação reveladora da palavra de Deus. Também é importante entender que a fé não pode ser baseada naquilo que eu sinto. Esse é um cuidado que nós precisamos ter. É a questão dos nossos sentimentos. A fé não pode ser baseada no que eu sinto. Ela simplesmente é baseada no que eu sei e no que eu creio. Amém? Ela não pode ser baseada nos meus sentimentos, mas naquilo que eu sei, naquilo que eu creio. Por quê? Porque fé não é sentimento. Eu tenho batido nessa tecla quando eu tenho a oportunidade de falar sobre fé, porque a gente confunde um pouquinho essa questão de fé e sentimento. Porque nem sempre você sente que tem fé. Mas isso não significa que você não tenha fé. Nem sempre você se sente forte. Nem sempre você se sente animado. Nem sempre você se sente disposto. Não é verdade, amados? Nem sempre. Porque os nossos sentimentos, eles oscilam. Os nossos sentimentos, eles têm altos e baixos. Por isso não podemos basear a fé naquilo que faz parte do nosso emocional. A fé, ela se dá no campo do Espírito, guarde isso no seu coração. As emoções se dão no campo da alma. Nós somos espírito, alma e corpo. Corpo, não precisamos nem falar. Alma, sede da mente, dos pensamentos e dos sentimentos, das emoções. E o Espírito é a parte do nosso ser que se relaciona com Deus. É onde o Espírito Santo fala, é onde o Espírito Santo testifica, é no nosso espírito. Então fé, ela faz parte do espírito, o sentimento faz parte da alma. Então é importante que nós não vivamos pelos sentimentos. Não é que você tenha que ser uma pessoa insensível, de forma alguma, não é isso que a Bíblia está dizendo. Só que a sua fé não pode estar alicerçada nos teus sentimentos, porque vai ter dia que você vai acordar desanimado, mas é uma questão emocional. Não significa que você está fraco, não significa que a sua fé está lá embaixo. É um momento emocional, você não está bem. Contudo, a sua fé baseada no seu espírito, você crê e pronto. As circunstâncias, elas afetam as nossas emoções de tal forma que você se entristece, você se abate, você se prostra, não é verdade? Agora, mesmo com as circunstâncias adversas ao nosso redor, a fé que está no Espírito, ela está firme. Por isso a Bíblia diz: firme está o meu coração, ó Deus. Isso é uma convicção de fé. Mesmo na luta, mesmo na tribulação, mesmo no deserto, mesmo nos vales da vida, amados.
Por isso, não podemos permitir que a nossa fé seja baseada no que sentimos. Agora, com certeza, a gente pode deixar os nossos sentimentos serem afetados pela nossa fé. Você não deve permitir a fé ser afetada pelos sentimentos, mas deixe os seus sentimentos serem afetados pela fé, porque isso é positivo. A própria medicina já tem reconhecido, eu já li artigos sobre isso, de que a pessoa religiosa, que eles chamam de pessoas religiosas, são pessoas que exercitam a fé. Elas se recuperam muito melhor, ela de uma enfermidade, até mesmo de pessoas que estão internadas no hospital. Elas estão percebendo, a medicina está percebendo que as pessoas que têm fé, elas têm uma recuperação mais rápida, elas enfrentam melhor o problema, a situação, a enfermidade. Então a fé faz bem, amados. Amém? Quando você estiver triste emocionalmente, aí você, pela fé, através, baseada na Bíblia, no que o Espírito Santo testifica, você diz: a alegria do Senhor é a minha força. A alma está triste, mas o Espírito está alegre. Essa é a diferença. Agora, se eu estou triste emocionalmente, eu acho que eu também estou fraco na fé, com certeza eu vou desanimar. Eu não vou à igreja, eu não vou orar, não vou ler a palavra de Deus. Então, é uma luta interior muito grande. E a fé tem que prevalecer, amém, queridos? A nossa fé tem que prevalecer. Não é baseada no que eu sinto, como também a fé, ela não é baseada no que eu acho. Porque às vezes, a Bíblia mesmo diz que o nosso coração é enganoso. Às vezes o que eu acho não é o que Deus acha. Por isso a minha fé tem que ser baseada onde? Na palavra de Deus, nos pensamentos de Deus. Às vezes os nossos pensamentos são meio marotos. Os nossos pensamentos nos pregam algumas peças e ficamos confusos. Mas precisamos ter a nossa fé baseada não naquilo que eu imagino, suponho, mas naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que a palavra de Deus declara. Essa é a base que eu preciso construir a minha fé. Como também o próprio Senhor Jesus diz que a fé verdadeira, ela é baseada em Deus. Quer ver isso? Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Então a nossa fé é direcionada a quem? A Deus. Ela é fundamentada aonde? Nas promessas de Deus. É naquilo que Deus diz, é naquilo que Deus promete. E em confiança a Ele, na fidelidade dEle, que eu creio. Que aquilo que eu vejo na palavra, eu sei que é verdade. Aquilo que a Bíblia declara, eu creio, eu tenho como convicção na minha vida. Porque essa fé, ela é baseada no caráter de Deus. Ela é baseada, amados, na graça de Deus, no amor de Deus, no poder de Deus. É a nossa fé em Deus, em tudo que Ele é e faz, em toda a sua soberania, graça e poder. A minha fé está nele. A minha fé não está no meu braço, não está na capacidade de pensar. A fé em Deus é dependente de Deus, sabendo que sem Ele somos nada. Não confunda a fé com pensamento positivo. Apesar da fé sempre produzir um pensamento positivo, mas nem sempre pensamento positivo é fé. Porque o pensamento positivo é apenas no campo da mente, a fé no campo do Espírito. Amém? Uma vez eu vi um testemunho de um ex-bandido, e ele conta, no tempo que ele era nesse meio do crime, o chefe havia mandado que ele mais um outro parceiro dele lá fossem assaltar uma garagem, era dia de pagamento, uma garagem de uma empresa de ônibus.
E eles estavam meio preocupados, né? E o chefão mandou lá, larga assalto. E eles ficaram preocupados. Um deles estava com muito medo de fazer esse assalto, o outro disse para ele: não, tenha fé que vai dar certo. Aí ele conta que foram lá, o assalto foi bem sucedido, e na volta eles vinham comentando, um falou com o outro: olha, eu não te disse que se você tivesse fé ia dar certo? Na verdade eles tiveram fé? Não, eles tiveram um pensamento positivo, alguma coisa da mente, que não significa ter fé. A fé verdadeira é baseada em Deus. A dependência é total em Deus. Amados, tudo o que nós fazemos para Deus deve ser feito por fé. Senão perde sentido, senão perde valor. Eu digo para você, por exemplo, que oração sem fé são apenas palavras ocas. Culto sem fé é apenas uma reunião de religiosos motivada a rituais e cerimônias vazias. Ministério sem fé é apenas um trabalho voluntário. Igreja sem fé é apenas uma reunião de pessoas que professam uma ideologia religiosa. Bíblia sem fé é um livro cheio de letras apenas. Como também adoração sem fé é o pensamento: quando é que o pastor vai terminar essa primeira hora do culto? Que adoração sem fé até é cansativo. Como louvor sem fé é apenas cantar corinho e hino. Da mesma forma que amor sem fé é um orgulho disfarçado de caridade. Como também, amado, sofrimento sem fé é um sofrer sem valer a pena, é um sofrimento sem recompensa. Tudo que fazemos para Deus tem que ser por fé. Tudo. Porque o justo viverá pela fé. Nós precisamos entender que a fé, no seu contexto bíblico, ela funciona. É uma pequena palavra e que tem um poder tão grande. Fé. Falamos muito de fé. O meio evangélico fala de fé. Mas que a gente possa sempre lembrar que a fé, ela para funcionar, ela para se tornar eficaz, ela precisa entrar em ação. Porque fé sem obras é morte. Não basta apenas dizer: eu tenho fé. Tiago, na sua epístola, diz: então mostra com as tuas obras a tua fé. É como viver, é como o dia a dia. Não adianta dizer que tem fé e diante das lutas é incrédulo, diante das vozes do mundo se torna cético, se torna fechado, se torna duvidoso. A fé faz você crer, é certeza, é convicção. Então nossa fé, ela tem que estar dentro do contexto da palavra, para que nós possamos compreender como viver por meio dela, e assim, amados, nós agradarmos a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar o seu Pai Celeste? É pela fé, amados. É pela fé. É um viver simples pela fé. Você não tem que ser uma pessoa altamente espiritual. Você não tem que, às vezes a gente vislumbra que para agradar a Deus a gente tem que subir um patamar elevado demais. Não, a Bíblia só diz: viva pela fé. Veja as pessoas que mais Jesus se surpreendeu quando ele passou por sobre a terra. Ele esperava ver fé nos judeus, no povo de Deus. Ele viu mais fé em alguns gentios que não eram judeus. Ele viu fé num centurião que chegou para ele e disse: Jesus, meu servo está doente, está sofrendo terrivelmente, eu vou até a tua casa curá-lo. Não, Jesus, eu não sou digno que entres na minha casa. Eu tenho uma autoridade, eu sou um centurião, tenho 100 homens sob as minhas ordens. Eu posso falar qualquer coisa, eles têm que obedecer.
Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo para Jesus: mas eu sei que tu, Senhor, tens uma autoridade maior do que a minha. E eu reconheço isso, e eu não sou digno que tu entres na minha casa. Manda apenas uma palavra, e eu sei que o meu servo vai ser curado. Diz a Bíblia: nem em Israel, disse Jesus, eu encontrei fé como essa. Da outra feita, uma mulher fenícia, outra gentia, que chegou e disse: Jesus, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus tentou passar para ela o seguinte pensamento: minha filha, eu vim primeiro para os judeus. E Jesus usou um termo. Não é que Jesus estava discriminando aquela mulher, não é que Jesus estava ofendendo aquela mulher, mas Jesus disse: olha, não é bom tirar o pão dos senhores e jogar aos cachorrinhos. Não é que Jesus estava chamando a mulher de cachorro, não era isso. Mas como disse, ele estava querendo dizer: olha, eu preciso exercer a minha missão aqui entre os judeus, para isso eu vim. Só que aquela mulher insistiu e disse: Jesus, eu sei, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outras palavras, ela estava dizendo: Jesus, nem que seja uma migalha, uma sobrazinha para mim, por favor, eu creio que se tu me deres, vai resolver o meu problema. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Por outro lado, muitas vezes Jesus criticou seus discípulos dizendo: por que vocês duvidaram homens de pequena fé? E para uma gentia Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Então, amados, você quer agradar a Deus de verdade? Quer que Deus, entre aspas, se surpreenda com você? Viva a fé. E ponto final. Amém? Você vai agradar o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, que a Tua palavra nos ensina. E o viver pela fé é tão importante para nós. Afinal, estamos aqui por causa da fé. Estamos te buscando porque cremos que Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus verdadeiro, e cremos na Tua palavra que te revela esse Deus verdadeiro. Cremos e acreditamos a cada dia, e é uma convicção e uma certeza em nossos corações desta verdade, Senhor. Nós andamos não pelas coisas que nós vemos, mas pelas que não vemos, porque andamos pela fé. E eu quero te pedir que Tu nos ajude nesse caminhar, que Tu nos ajude a termos esta compreensão deste chamado para cada um de nós, para vivermos a fé não apenas naquele momento que tudo é favorável, é muito fácil, Senhor, mas temos fé também naquele momento do dia mau, naquele momento do vale, naquele momento do deserto, naquele momento da privação, porque é exatamente aí, Senhor, que nós precisamos acreditar ainda mais que não estamos sozinhos nem desamparados. Portanto, Senhor, nos ajude em qualquer momento do nosso viver, em qualquer situação que possamos atravessar, que possamos sempre acreditar que há um Deus por nós, que há um Deus em nós, que há um Deus que vive em nós. E por isso, Senhor, não temos motivos para desanimar, e temos aquela certeza, como Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E é só pela fé, Senhor, que podemos ter bom ânimo, porque os nossos olhos estão postos em Ti, não nas circunstâncias, não no mundo, mas em Ti, Senhor. A nossa fé está em Ti, e quando olhamos para Ti, podemos declarar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Receba a honra, o louvor e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, e viva pela fé, em nome de Jesus.